É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Muito bom dia, um dia alegre, abençoado e próspero para todos nós, queridos, nós que acordamos mais uma vez. E eu não sei o que é que que está acontecendo contigo, o que é que está passando com você, não sei qual é a sua dor. Mas eu quero dizer para você que Deus nos deu mais um dia de vida. Acordamos com vida para sermos melhor do que nós fomos ontem. E certa vez Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então, que nós possamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Tá bom, meus queridos? E estamos aqui na nossa programação diária, na nossa rádio. Bom dia com Cristo. E é muito bom dizer bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Deus. E bom dia, meu irmão, minha irmã. E nessa manhã nós vamos dar continuidade ao estudo, ao momento de reflexão do livro de Isaías. E hoje nós estamos no capítulo 57 do livro do profeta Isaías. E o que é que o livro do profeta Isaías traz no capítulo 57? Traz palavras de Deus para a restauração do coração. E a Bíblia nos ensina que a boca deve falar daquilo que o coração está cheio. Então, o capítulo 57 do livro de Isaías começa com uma acusação divina contra os ímpios que seguem seus próprios caminhos e praticam a idolatria. Então Deus avisa que a idolatria não traz nenhum benefício, apenas decepção e vergonha. E em seguida, Deus se dirige aos fiéis, que buscam a verdade e a justiça, prometendo descanso e refúgio em sua presença. Então Deus encoraja a confiar nele e não temer diante das adversidades da vida. No entanto, Deus não poupou palavras duras ao falar com os líderes religiosos que infringem sua lei e enganam o povo. Então eles estavam mais preocupados em gostar de si mesmo do que servir ao Altíssimo, do que levar o povo a adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. E no final do capítulo 57, Deus se apresenta como aquele que cura, purifica e restaura. Não existe outro Deus que faça essas três coisas: cure, purifique e restaure. Só o Deus dos céus e da terra consegue fazer isso, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está pronto para amenizar o sofrimento do seu povo e dar-lhes o consolo que precisa. Isaías 57 é um chamado para a humildade e a obediência. Deus ama aqueles que buscam a sua vontade e se arrependem de seus pecados. Por outro lado, Deus julga que persistem na incredulidade e na rebeldia. E isso tudo serve para nós, para vermos que o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus que vê todas as coisas, é o Deus que está em todos os lugares e é o Deus que está pronto para nos abençoar. Mas a Bíblia também diz assim: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu dividi aqui o capítulo 57 em duas partes. A primeira parte fala sobre a condenação aos ídolos e aos impedimentos à adoração verdadeira. Vai do versículo 1 até o versículo 13. E aqui nós temos a morte dos justos e a ausência dos justos na terra, versículo 1 e 2. Nós temos a condenação aos idólatras e a sua devoção a ídolos, versículos 3 ao 10. E nós temos o julgamento a declarações dos orgulhosos e arrogantes, versículos 11 ao 13. A segunda parte
traz a promessa de restauração e de consolação aos que se arrependem. Versículo 14 ao 21. E aqui nós temos o convite à volta dos arrependidos, a promessa de cura e consolo. Versículo 14 ao 19. E, por fim, a condenação dos ímpios e dos seus caminhos. Versículo 20 e 21. Então, o capítulo 57 do livro de Isaías é um chamado à fidelidade a Deus. Então, o profeta repreende as pessoas por terem se afastado do Senhor e se envolvido em práticas pagãs. O que seria uma prática pagã? Imagine você tendo uma estátua na tua frente, uma imagem de gesso, de madeira, de o que for, e você ali, você adora, você acende vela, você faz isso e aquilo. Aquilo ali foi feito pelas mãos do homem. O homem criou aquilo ali. Então o homem não tem competência para criar Deus, mas o Deus, criador dos céus e da terra, que criou a natureza, também criou o homem. Ele também alerta, Deus também alerta que aqueles que são injetados em bens materiais são destinados à destruição. E em meio a essas advertências, podemos até dizer assim, há um vislumbre de esperança para aqueles que se voltam para Deus. Chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O versículo mais conhecido do capítulo 57, provavelmente é o versículo 15, né? Que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E interessante que o salmista diz assim: sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. Então este versículo aqui, ele destaca a natureza de Deus. E ele é ao mesmo tempo transcendente e imanente, vamos dizer assim. Porque ele é o Deus exaltado que habita na eternidade, cujo nome é santo, Kadosh. Mas ainda assim, ele se preocupa com aqueles que são humildes e arrependidos. Ele promete trazer vida e cura para aqueles que estão quebrantados. Outro trecho significativo do capítulo 57 é o versículo 19, que diz o seguinte, abre aspas, criou eu os lábios que produzem o fruto dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Então essa passagem aqui, versículo 19, destaca o poder de Deus para trazer paz e cura para as nações. Ele é o Criador dos lábios e pode trazer palavras de paz e cura para aqueles que sofrem. Então podemos ver que o capítulo 57 de Isaías é um lembrete importante de que Deus é santo e exaltado, mas ele também se importa profundamente, de uma maneira profunda, muito íntima, com aqueles que se arrependem e buscam a sua face. Ele oferece cura, paz e vida para aqueles que ingerem nele. E que possamos voltar para ele em arrependimento e encontrar descanso para as nossas almas. Certa vez Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço e ele pediu água, aquela mulher. Aí a mulher falou, como podes tu, sendo judeu, pedir água para a samaritana? E Jesus falou para ela, que tu soubesses quem te pede água, tu pedirias de beber e nunca mais terias sede. Então, ele oferece cura, paz e vida para aqueles que ingerem nele. Bebe da água da fonte que ele oferece. E nós temos aqui também algumas lições que podemos aprender com o capítulo 57.
E eu trouxe algumas lições aqui que podemos aprender. A primeira lição que o capítulo 57 de Isaías nos ensina é a importância de se afastar da idolatria. Então, meus queridos, Isaías 57 enfatiza a necessidade de nos afastarmos dos ídolos e nos voltarmos para Deus, que é o único digno de inspiração. Essa mensagem é importante para nós hoje, porque muitas das vezes somos tentados a colocar outras coisas em primeiro lugar em nossas vidas, substituirmos Deus por outras coisas. Então, essa é a primeira importante lição. A outra lição que eu trago também é a necessidade do arrependimento. O profeta Isaías clama ao povo de Israel, de Judá, no caso, para que se arrependessem e se voltassem para Deus. E da mesma forma, devemos respeitar nossos pecados e buscar a Deus em busca do perdão e da renovação espiritual. Nós precisamos reconhecer, respeitar que nós pecamos e pedirmos perdão àquele que pode perdoar pecados, Deus. A outra grande lição que nós temos aqui, essa é a maior de todas, é o amor incondicional de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar da transgressão do povo, Isaías fala sobre o amor incondicional de Deus e sua disposição em perdoar e restaurar aqueles que se voltam para ele. Então essa mensagem nos lembra do grande amor de Deus por nós e a sua grandiosa misericórdia. Afinal de contas, que é a misericórdia de Deus, né? Que é a causa de nós não sermos consumidos, queridos. Outra grande lição é a necessidade de se viver com integridade. Isaías condena aqueles que vivem uma vida dupla e hipócrita. Ele nos lembra da importância de vivermos com integridade e consistência em nossa fé, tanto em público quanto em particular. A fé sem obras é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Há necessidade de viver uma vida com integridade, queridos. E, por último, a última promessa é a promessa de paz que vem de Deus. Então, Isaías fala sobre a paz que Deus oferece àqueles que determinam nele essa paz. Então, essa mensagem é uma palavra de encorajamento e conforto para nós. Hoje, em meio às tribulações e desafios da vida. Tem desafios que, para serem vencidos, só necessitam do nosso esforço, queridos. E tem desafios que você depende de Deus. O que depende de você, faça. Não espere que Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, eu faço. Para isso que Deus falou para Josué lá atrás. Ser forte, corajoso. É isso que Deus tem falado ao longo da vida. Para mim, para você. O que depende de você, você tem que fazer. Deus não vai fazer. Então, a promessa de Deus é uma promessa de paz, encorajamento, conforto. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva isso, mas faça a sua parte. Amém? Deus te abençoe. Eu mando um abraço para o pastor Marco Lacerda, que está nos acompanhando. Grande abraço, pastor. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Um abraço para toda a comunidade ali da cidade de Camaragibe, Vila do Inabe, ali, minha irmã Maria do Carmo, todos os amigos que estão ali na região de Camaragibe. Deus os abençoe grandemente. E é isso aí, meu querido, uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera. Deus tenha misericórdia de nós. Mais um dia chegou e que possamos
sermos melhores do que nós fomos ontem. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui na